Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. Nesse domingo, 18 de julho de 2021, nesta linda manhã de domingo, uma manhã de sol, você que está participando deste culto, dessa transmissão, seja agora cedo, quando eu estou transmitindo, ou à tarde ou à noite, quando você participa desse estudo, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo esteja ensinando você, porque estudamos a palavra para aprendermos do Senhor e para conhecê-lo mais e mais. Antes vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Pai, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome porque o Senhor é Deus. E agora separamos esse tempo nesta manhã de domingo para buscarmos a tua presença, para ouvirmos a tua voz, para que possamos andar nos teus caminhos e sermos fiéis e obedientes ao Senhor. Abençoa cada um de nós que estamos participando deste momento de estudo da tua palavra. Abençoa o teu filho, a tua filha, abençoa as nossas famílias para que sejamos sempre abençoados e dirigidos pelo Senhor. Fica conosco, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, mais uma semana que Deus nos dá e podemos agora estudar a palavra do Senhor, podemos orar por aqueles que precisam de oração, podemos agradecer as bênçãos do Senhor. Semana retrasada, alguns irmãos completaram aniversário, nesta semana também, e eu queria salientar alguns nomes para que você continue orando por eles. No dia 5 agora do mês de julho, aniversariou o pastor Natálio, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do pastor Natálio, seu ministério ali no Jardim Iguaçu. No dia 6, o Juliano, esposo da Roberta. No dia 8, a nossa irmã Edila. No dia 10, a nossa irmã Cláudia, esposa do nosso irmão Sérgio. E no dia 15, agora, na semana que passou, o pastor Paulo Davi, ali pastor na primeira igreja em Curitiba. Que as bênçãos do Senhor estejam sempre sendo derramadas na vida desses servos. Nos alegramos com eles. A vida é um dom de Deus. E se Deus nos dá a vida, Ele quer que nós a usemos para a honra e glória do seu nome. Nos alegramos com os que se alegram e glorificamos a Deus e somos gratos a Deus pelas bênçãos recebidas. Mas ainda continuamos clamando pelos enfermos. Gostaria que você continuasse clamando ao Senhor pela vida do nosso irmão Maurício, está internado ali em Guarapuava, esposo da Laodiceia. Ele precisa da nossa oração. Está já há alguns dias na UTI e a graça de Deus precisa alcançá-lo e nós estamos clamando por isso. Estamos clamando também pela vida do pastor Paulo Davi, que se encontra enfermo, pela recuperação do pastor Erickson. Vamos orar e continuar orando pelo pastor Gerson aqui da Igreja do Jardim América, em especial a sua esposa Thelma, que está com Covid, ele também. Vamos orar por esse servo do Senhor e a sua esposa. Vamos orar pelo Antônio Gruba. O Antônio Gruba, ele pede oração, ele não é membro da nossa igreja, mas ele pede oração para que ele seja restaurado do Covid, ele está internado e nós vamos orar também pelo Antônio Gruba. Quero colocar a sua vida diante de Deus. Quero colocar minha vida, as nossas famílias, os pedidos que nós não temos aqui, mas com certeza Deus sabe, você vai colocar os seus pedidos diante dele agora. Vamos orar agradecendo os aniversariantes, vamos orar pedindo a bênção de Deus pelos enfermos, as famílias que estão cuidando e estão apreensivas. Vamos orar pela nossa igreja, os planos de retornarmos totalmente aos cultos presenciais nas quartas e nos domingos pela manhã. Vamos orar pela rede Boas Novas de Solidariedade. É um tempo de estendermos a mão. 100 cestas básicas queremos angariar para distribuir no nosso bairro. Mais ainda, podemos angariar
fundo, você pode depositar o seu dinheiro, nós vamos comprar as cestas, você pode participar do bazar da nossa associação, levando até a nossa associação roupas seminovas que serão vendidas, vão ajudar no sustento da associação, mas também vão ajudar em missões quando encaminhamos esse dinheiro para missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais. Por isso, é um desafio para cada um de nós. Um tempo de solidariedade. Estendermos a mão àqueles que precisam. Vamos orar agora. Pai, colocamos diante do Senhor todos esses pedidos. Mas, primeiramente, queremos agradecer. Somos gratos ao Senhor pela vida, somos gratos ao Senhor pelo sustento, somos gratos ao Senhor porque até aqui a tua boa mão tem nos ajudado, e se não for ao Senhor, o que seria de nós? Receba nossa gratidão. E esse tempo que separamos agora, receba como um culto de gratidão ao Senhor, quando vamos estudar a tua palavra e aprender mais do Senhor. Clamamos pelos doentes, pelos enfermos, foram relacionados aqui, Pai, o Senhor conhece, derrama cura, que a tua mão curadora esteja sobre eles, a tua mão de consolo esteja sobre os familiares apreensivos, mas que todos nós possamos descansar no teu cuidado, que o Senhor é o Deus que cura. Obrigado pelos aniversariantes, completaram mais um ano de vida, dá eles vida abundante, que possam vivê-la, ó Deus, para a honra, para a glória do seu nome. Ó Deus, ouve a nossa oração. Abençoa a nossa associação, os planos que temos, a rede de solidariedade, as 100 cestas. Obrigado por aqueles que já entregaram as suas cestas, ó Deus. Pessoas diversas da nossa igreja, de outras igrejas, têm contribuído e queremos colocá-las diante do Senhor agradecidos. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Acima de tudo, obrigado, e receba o nosso culto, a nossa adoração. E agora, quando vamos estudar a tua palavra, que o teu Espírito Santo seja o nosso ensinador. É minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que bom podemos colocar diante de Deus as nossas petições, os nossos agradecimentos, mas, acima de tudo, quando podemos estudar a palavra do Senhor. Cartas para as igrejas de ontem, cartas para as igrejas de hoje, e nós nos incluímos nas igrejas de hoje. Estamos estudando Tiago. Tiago é um livro eminentemente prático. Ele trata de ética, solidariedade, essa religião vivencial. E temos aprendido tanto com eles. E no último estudo que fizemos, nós aprendemos um pouco sobre o uso da língua. Que dificuldade! É ou não é? Nós colocarmos diante das pessoas e diante de Deus palavras abençoadoras. Provérbios, no capítulo 15, verso 4, ele diz: a língua calma é árvore de vida, mas a palavra perversa, ela causa profunda tristeza. Provérbios, no capítulo 18, verso 21, diz: as nossas palavras têm poder para construir ou para destruir nossa vida. Quem usa bem suas palavras receberá benefícios em troca. E esse é o desafio desta manhã, foi o desafio da semana passada, retrasada, todo esse tempo com Tiago, fazermos da nossa vida bênção para as pessoas e bênção para a honra e glória do Senhor. Palavras bondosas, palavras faladas de modo calmo, elas podem reanimar o espírito de quem as ouve, como precisamos hoje de uma boa palavra. Em meio a esta pandemia, a dor, ao sofrimento, as pessoas precisam de Deus e uma palavra de Deus ao coração, e você pode ser um instrumento do Senhor para construir e animar essas vidas que estão chorando, desesperadas, porque as palavras impensadas, elas podem destruir vidas.
mas que a minha palavra e a sua palavra possam construir vidas, reanimar aqueles tristes e abatidos, dar um sopro de vida àqueles que já perderam a esperança. O texto de hoje é no capítulo 3, verso 13 a 18 de Tiago. Eu vou ler esse texto e que Deus abençoe esse texto ao seu coração nesta manhã. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual. Ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E ele termina com o verso 18, fruto da justiça. Semeia-se em paz para os pacificadores. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Amém? Tiago, ele volta a falar de sabedoria. Você que tem acompanhado os estudos e conhece a carta, sabe que no capítulo 1 ele trata da sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, diz Tiago, peça essa sabedoria que vem de Deus. E aqui ele faz, então, o contraste entre esta sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que não vem de Deus, que é humana, que é pecaminosa. Ele fala de dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, ele diz, é a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que não vem de Deus, é a sabedoria que não vem do alto, ele diz. Ele traz essa diferença entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que não vem do alto. O nosso desafio é vivermos, praticarmos a sabedoria que vem do alto. E muitas vezes a sabedoria ela é confundida com conhecimento. Mas a sabedoria verdadeira que vem do alto de Deus, a sabedoria é a arte de viver a vida na perspectiva da palavra de Deus, na obediência à palavra do Senhor. Não significa um conhecimento intelectual. Há tanta gente, você conhece, que tem tanto conhecimento intelectual, mas vive cometendo tantas tolices, não tem sabedoria para viver. A sabedoria verdadeira que vem do alto é viver no centro da vontade de Deus e tomar decisões corretas, segundo a orientação do próprio Deus. A sabedoria que vem do alto é encarnar o próprio Cristo em nossa vida diária, a cada dia. E Tiago ele coloca isso muito claramente. Sabedoria é ter uma conduta correta diante de Deus e diante dos homens. Há um livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E esse livro nos leva a pensar, o que faria Jesus nesta situação em que eu estou vivendo? Como ele reagiria? Que palavras ele usaria? E esse livro ele foi um dos livros mais vendidos e continua sendo um grande best-seller vendido. Mais de 50 milhões já foram vendidos em todo o mundo, porque é um livro que leva à reflexão. Que tipo de vida eu estou vivendo? Em meus passos, o que faria Jesus? Essa sabedoria divina que encarna o próprio Cristo
ela observa os mandamentos do Senhor. É uma sabedoria que é caracterizada pela prudência. Nós vamos estudar isso. Uma sabedoria caracterizada pelo discernimento, e como precisamos de discernimento nesses dias maus. Uma sabedoria humilde, que leva à humildade. E essa sabedoria é baseada no temor. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Assim como Salomão pediu sabedoria a Deus, vamos pedir essa sabedoria a Deus. E Tiago diz lá no capítulo 1, peça que lhe dá gratuitamente. Que desafio! Vivemos uma vida sábia diante do Senhor. E é um dos temas fantásticos de Tiago, a necessidade da sabedoria. E é interessante a gente observar que os judeus, eles davam muito valor à sabedoria, mas uma sabedoria prática, diferentemente dos gregos, que eram amigos da sabedoria, mas uma sabedoria especulativa. Uma sabedoria que, na verdade, era mais conhecimento do que sabedoria. Mas o judeu, e Tiago ele enfatiza isso, sabedoria é viver de maneira correta. Sabedoria é viver agradando a Deus e abençoando as pessoas. E Tiago ele nos leva a este assunto e sempre ele traz à tona a questão da sabedoria. Alguém já disse que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, porque ele trata desta sabedoria para a vida aqui e agora. Lá no capítulo 1 ele diz, quem não tem sabedoria, peça. Deve ser um pedido cada dia, meu e seu. Ó Deus, dá-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria para viver aqui, abençoando as pessoas e agradando ao Senhor. E Tiago, ele nesse verso 3, ele faz uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e entendido? E nós nos achamos muitas vezes sábios e entendidos, é ou não é? Mas ele já dá a resposta. Aquele que é sábio e aquele que é entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ele deixa claro aqui, mostre que é sábio e entendido pelo bom trato, pelas suas boas obras em mansidão e sabedoria. E ele começa dizendo, quem dentre vós é sábio? Quem seriam os entendidos entre eles? Tiago pergunta. Quem eram os que se diziam sábios? E sem esperar ele já responde e diz, precisa ter uma conduta pessoal segundo o coração de Deus. E é interessante que ele fala aqui sobre em humildade. Em humildade. Os gregos, que eram os amigos do saber, os da filosofia, eles achavam que ser sábio, e para eles sabedoria era muito mais conhecimento, eles precisavam se orgulhar daquilo. Então eles tinham um orgulho de se dizerem sábios. E Tiago diz não, quem é sábio verdadeiramente, ele é humilde, ele é manso. Sábio e entendido, ele diz aqui. Tanto sabedoria como entendimento, meus irmãos, elas andam juntos. A sabedoria e o entendimento, eles andam juntos. A sabedoria, ela direciona os passos. E o entendimento informa o destino das nossas decisões. Tiago diz, a sabedoria ela é demonstrada pelo bom procedimento. E a ideia básica aqui é modo de viver, procedimento. E ele contrasta então dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do céu, do alto, e a sabedoria que não vem do alto. E a ênfase é sabedoria, ela mostra procedimento. Por isso o salmista, no Salmo 1, ele diz, feliz ou bem-aventurado é o varão
que não anda segundo o conselho dos ímpios. Procedimento. Não andar segundo o conselho dos ímpios. Mas ele continua, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que escarnecem de Deus. Procedimento. Não sentar junto com aquele que fala e escarnece de Deus. Mas ele diz aqui, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Procedimento, maneira de viver, não segundo o conselho dos ímpios, não na roda dos escarnecedores, mas meditando na palavra do Senhor. Isso é procedimento, isto é sabedoria. E ele então diz, há dois tipos de sabedoria. A sabedoria que não vem do alto e a sabedoria que vem do alto. E a gente para aqui um pouco e que tipo de vida eu estou levando? Como tem sido o meu procedimento diante de Deus e diante das pessoas? Como as pessoas me veem? Através do meu agir? Da maneira como eu me comporto? Das palavras que eu vou a cada dia proferindo? Como as pessoas me veem? Que tipo de procedimento é o meu? Eles veem Cristo em mim? E esse é o desafio constante da palavra do Senhor. Até que cheguemos à altura do varão perfeito. Estatura do varão perfeito. Jesus Cristo encarnado em nós. Por isso Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, imitando o procedimento de Cristo no bom procedimento. E Tiago então lhe vem e diz, dois tipos de sabedoria. Sabedoria que não vem do alto e a sabedoria que vem do alto. E eu quero ver com você essa sabedoria que diz Tiago, não vem do alto. E ele diz lá no verso 15, esse tipo de sabedoria que não vem do alto, que não vem do céu, ela é terrena, não é espiritual e ela é demoníaca. Olha que palavra dura aqui. A sabedoria que não vem do alto, ela é terrena, ela é animal, não espiritual, ela é demoníaca. O que é isso, pastor? E essa sabedoria que é animal, do instinto do homem, que é terrena, que não é do céu, que não é espiritual, que é demoníaca, o que ela resulta? Vocês abrigam no coração inveja, amarga ambição, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, porque onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. É o que produz a sabedoria que não vem do alto. E ele diz ali, ela é terrena, animal, isso é do instinto do homem, humana, diabólica. E você vai ver que essa sabedoria que não vem do alto, ela está vinculada à velha natureza do homem, ao homem natural, não ao homem espiritual. E Paulo ele fala disso lá aos Coríntios, vocês ainda são carnais, não são espirituais. Pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então a sabedoria que não vem do alto, ela é terrena. O que é isso, pastor? É a sabedoria deste mundo. Muito mais conhecimento do que sabedoria. Não vem da razão de Deus, da mente de Deus. A sabedoria terrena, ela vem da mente do homem. Quando o homem muitas vezes até se coloca no lugar de Deus. A sabedoria de Deus vem do próprio Deus revelada na sua palavra. Por isso é importante, quando Paulo ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 18, deixe de enganar-se a si mesmos.
se você pensa que tem sabedoria acima do normal. Conforme a avaliação pelos padrões deste mundo, faria melhor se pusesse tudo de lado e se tornasse um tolo, antes de permitir que isso o afastasse da verdadeira sabedoria do alto. Aquele que busca a sabedoria terrena do homem, do intelecto, simplesmente pelo conhecimento, e diz: você é mais do que um tolo. Porque a sabedoria do mundo, essa sabedoria terrena, ela é loucura para Deus. Ela é loucura para Deus. Por isso, não tenham orgulho de seguir os homens ditos sábios deste mundo, porque Deus já lhes deu tudo quanto vocês precisam. Sabedoria deste mundo terrena, quando seguimos homens e não a orientação de Deus. Mas Tiago lhe diz, a sabedoria que não vem do alto é uma sabedoria animal, do instinto do homem, não espiritual. Uma sabedoria totalmente à parte do Espírito de Deus. A palavra traduzida por animal aqui é não espiritual, natural, do instinto humano, instinto natural das pessoas. O cristão não pode agir com base nos seus sentidos simplesmente, com base naquilo que o seu coração sente, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós precisamos agir segundo o coração de Deus. A sabedoria animal é aquela que é dirigida pelo espírito do próprio homem e não pelo Espírito Santo de Deus. Sabedoria animal é aquela que escarnece da sabedoria espiritual, das coisas espirituais. E neste mundo tão secularizado, longe de Deus, você vê que as coisas de Deus não importam mais. Muitas vezes, quando se pensa em Deus, até as pessoas colocam o Deus lá dentro do seu templo. Alguém diante de quem se adora lá no templo, mas saindo do templo, já se esquecem de Deus. É um Deus que não vivemos aquilo que Ele manda. É um Deus em quem não obedecemos. É um Deus a quem nós não prestamos conta. Esse é o Deus deste mundo hoje. Espero que você não siga esta orientação do mundo, essa orientação animal e instintiva, mas a orientação do Espírito Santo. Mas Tiago diz também, ela é terrena, ela é animal, mas ela é demoníaca. Foi essa sabedoria usada pela serpente para enganar Eva. É a sabedoria que lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Mas não é bem assim, pastor. Quantas pessoas ficam negligenciando a palavra porque não creem na palavra e só pensam e só agem segundo a sabedoria humana, e ela é demoníaca quanto à palavra, que leva o homem a uma independência de Deus, que coloca o homem no centro do universo. E hoje, mais do que nunca, as pessoas continuam sendo enganadas por este tipo de sabedoria, sabedoria demoníaca. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, lá ele diz, dizendo-se sábios sem Deus, tornaram-se em vez disso completamente tolos. E Deus os entregou, diz o texto bíblico, Deus os entregou aos seus pecados, à maneira como eles queriam viver. Guarda isso no seu coração. Dizendo-se sábios sem Deus, tornaram-se em vez disso completamente tolos. E aí vem o procedimento do tolo. Em vez de adorarem a Deus, glorioso, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram os seus ídolos. Tornaram-se tolos
E assim Deus deixou que continuasse com a sua maneira de viver, porque abandonaram a Deus. Em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram a própria vontade deles, diz o texto, em mentiras, não obedecendo a Deus. Sabedoria demoníaca. E quais são as consequências desta sabedoria terrena, instintiva, do instinto do homem natural e demoníaca? É abrigar no coração inveja amarga, ambição egoísta, e ele diz, onde há inveja e ambição egoísta, aí é confusão e toda espécie de males. Onde há confusão, Deus não está. Guarda isso no seu coração. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. E quando nós estamos envolvidos em confusões na vida, é porque não temos a sabedoria de Deus. Deus está à parte das nossas decisões, Deus está à parte do nosso modo de viver. Paulo diz ali, sabedoria que não vem do alto leva à inveja. Inveja, ambição egoísta, ter as coisas por ter, não para a glória de Deus. Confusão, e ele diz, Tiago, toda espécie de males. Toda espécie de males. Que eu e você não estejamos vivendo esta sabedoria que não vem do alto. Que o nosso procedimento não mostre e as pessoas não vejam em nós sábios e entendidos, mas conforme o mundo e não conforme Deus. Mas Tiago lhe continua, há uma sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria que vem do alto, lá no verso 17, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração e que nós possamos viver com o nosso bom procedimento, não a sabedoria que não vem do alto, mas a sabedoria que vem do alto. No próximo estudo vamos ver esta sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Pastor, o que é essa sabedoria? Vamos estudar. Essa sabedoria que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera. Convido você a estar conosco no próximo estudo, quando vamos estudar a respeito da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que nos leva a um bom procedimento, não só diante de Deus, mas um bom procedimento diante dos homens, e que através das nossas vidas eles possam ver Cristo. Que a nossa oração seja que o mundo possa ver Cristo em mim, que o Cristo possa ser visto através do nosso procedimento. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom domingo. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você, com a sua família. E uma boa semana abençoada e dirigida pelo Senhor. E se você tem falta de sabedoria, a verdadeira sabedoria que vem do alto, peça. A palavra de Deus diz que Deus dá a todos graciosamente. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, obrigado mais uma vez pela tua palavra aí. Perdoa quando temos agido humanamente com a sabedoria terrena, com a sabedoria do nosso instinto, com a sabedoria demoníaca. Ó Deus, tira de nós tudo isso e que vivamos a verdadeira sabedoria que vem do alto. Dá-nos, ó Pai, da tua sabedoria. Fica com teu filho e a tua filha esta nova semana que hoje iniciamos.
É minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Convido você para o culto presencial hoje às 19h30. Culto em conjunto, como igreja. Precisamos voltar, precisamos nos reunir, ainda com todo o cuidado, mas precisamos voltar para glorificarmos ao Senhor como um corpo, como uma família, a família de Deus.